Eu sabia que era Jesus. No momento em que minha vida parecia ter acabado, eu senti algo que mudou tudo. Sou veterano da Força Aérea e o que aconteceu comigo vai muito além do que você imagina. A morte me encontrou, mas no lugar do fim recebi uma missão e um poder que pode curar. Se você já se sentiu perdido, sozinho ou sem saída, saiba que essa história mostra que existe esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Confira se você está inscrito no canal, porque os próximos vídeos vão revelar histórias que desafiam tudo que você sabe sobre vida, morte e o que existe além. Eu nasci em uma família muito simples. Não tínhamos luxo, mas meus pais sempre me ensinaram valores que eu carrego até hoje: respeito, honestidade e fé. Desde pequeno, sempre passava horas olhando para o céu. Via aviões passar e sentia algo dentro de mim dizendo que havia um mundo maior lá fora, algo que eu precisava alcançar. Na igreja do bairro, eu ouvia histórias sobre Jesus e sentia uma paz que não conseguia explicar. Não entendia tudo, mas sabia que ele existia e que minha vida não era por acaso. Mesmo com as dificuldades da infância, com noites frias e preocupações dos meus pais, algo me dizia que eu estava sendo preparado para algo importante. Aquele fascínio pelo céu e essa sensação de que minha vida tinha um propósito nunca me deixaram. Eu só não sabia na época que isso seria o início de uma história que mudaria minha vida para sempre. Quando me tornei adulto, meu fascínio pelo céu só aumentou. Sempre que um avião passava, meu coração disparava e eu sentia que era ali que eu deveria estar. Não era apenas o desejo de voar, era algo maior, uma sensação de chamado que eu não podia ignorar. Decidir entrar para a Força Aérea não foi nada fácil. Muitos diziam que eu não aguentaria a pressão, que a vida militar era difícil demais. Mas no fundo, eu sabia que precisava tentar. Vestir o uniforme pela primeira vez foi como assumir um compromisso com algo maior do que eu mesmo. O treinamento era cansativo, madrugadas frias, exercícios intermináveis, ordens que pareciam impossíveis. Mas cada desafio me fortalecia, me ensinava a confiar nos outros e a controlar o medo. Sem perceber, eu estava sendo preparado para algo que ia muito além da vida militar. Algo que só a experiência de quase morte me revelaria anos depois. A vida na Força Aérea era intensa e exigente. Cada dia começava cedo, com treinos físicos, verificações de equipamentos e instruções rigorosas. Não havia espaço para distração. Aprendi rapidamente que qualquer erro podia custar caro, não só para mim, mas para toda a equipe. Nunca vou me esquecer aquele dia. Tudo parecia normal, como qualquer outro dia de missão, até que algo aconteceu comigo. De repente, senti meu corpo travar, como se não pudesse me mover. Meu coração disparou e um frio estranho percorreu todo o meu corpo. Eu estava consciente, mas parecia distante de mim mesmo. Enquanto os médicos corriam ao meu redor, eu me sentia estranhamente calmo. Não havia dor, nem medo, apenas uma calma profunda que eu nunca tinha experimentado antes. Eu não sabia ainda, mas aquele instante seria o começo da experiência mais intensa da minha vida, algo que mudaria tudo para sempre. Foi como se meu corpo tivesse se dissolvido. Eu me sentia leve, quase sem forma, e comecei a flutuar acima de mim mesmo. Olhei para o hospital e vi os médicos correndo, ouvi vozes, máquinas bipando, mas eu não sentia dor nem medo, apenas uma calma profunda que eu nunca tinha experimentado antes. Enquanto flutuava, sentia que estava em dois lugares ao mesmo tempo, meu corpo ali, no hospital, e eu em algum lugar que eu não conseguia identificar. Era estranho, mas ao mesmo tempo confortante, como se estivesse protegido por algo maior do que eu. De repente, senti uma presença indescritível. Era luz, mas não era luz que cega ou machuca, era luz que aquecia, que abraçava cada parte de mim. E então percebi. Não estava sozinho. Era Jesus. Não houve palavras, mas eu senti amor absoluto, perdão completo e a compreensão de tudo o que eu havia vivido. Era como se ele olhasse para minha vida inteira e dissesse: Eu sei, você fez o que podia,
e ainda há algo que você precisa cumprir. Nunca experimentei algo assim antes. Cada medo, cada dúvida, cada dor parecia desaparecer naquele instante. Eu sabia que minha vida ainda tinha um propósito maior e que eu havia sido escolhido para algo especial. A sensação era de proteção, de amor puro e de que eu estava exatamente onde precisava estar. Naquele momento, senti algo novo dentro de mim, uma energia, uma força que eu nunca tinha sentido antes. Era como se eu pudesse tocar alguém e transmitir algo que aliviava dor e sofrimento. Não era apenas físico, era espiritual, profundo. Eu não entendia totalmente como funcionava, mas sabia que não era meu poder pessoal. Era algo confiado a mim para ajudar os outros, para cumprir a missão que Jesus tinha me dado. Havia uma responsabilidade enorme, mas também uma certeza. Aquele dom não era para meu benefício, mas para servir, para transformar vidas. E pela primeira vez senti que tudo na minha vida até ali, minha infância, minha carreira, minhas lutas, me preparava exatamente para esse momento. Então, eu voltei para meu corpo. Tudo parecia igual por fora, mas eu havia mudado completamente por dentro. O hospital, os médicos, as máquinas, tudo estava ali, mas eu via o mundo com outros olhos. Mas antes de seguir, eu percebi que você ainda não deixou o seu like. Nos ajude deixando seu like, para que o YouTube continue divulgando nosso canal para você. Obrigado. Continuando. Cada pessoa que eu encontrava, cada situação que surgia no meu caminho, passou a carregar um significado diferente. Eu já não caminhava apressado pela vida. Eu observava, eu sentia. Eu percebia coisas que antes passavam despercebidas. Olhares cansados, sorrisos forçados, silêncios longos. Tudo falava comigo. E eu compreendi que muitas batalhas não são visíveis, mas são travadas todos os dias dentro das pessoas. Em conversas simples, em encontros aparentemente comuns, algo profundo acontecia. Não era sobre convencer ninguém de nada, era sobre estar presente de verdade, sobre ouvir sem julgar, sobre acolher sem exigir explicações. Eu sentia que podia tocar vidas de uma forma nova, às vezes sem sequer perceber como. Uma palavra dita no momento certo, um gesto de cuidado, um silêncio respeitoso quando não havia o que dizer. Muitas vezes eu via lágrimas que não eram de dor, mas de alívio. Alívio por finalmente serem vistos, alívio por finalmente serem ouvidos, alívio por não estarem sozinhos. Aos poucos, entendi que o dom que eu havia recebido não era algo espetacular ou visível aos olhos do mundo. Ele se manifestava na simplicidade, no cuidado, no amor colocado em pequenas atitudes. Minha vida nunca mais seria a mesma, porque eu já não buscava sucesso, reconhecimento ou aprovação. Eu buscava propósito, e esse propósito estava em servir. Cada dia se tornava uma nova oportunidade de fazer diferença, mesmo que ninguém percebesse, mesmo que ninguém aplaudisse, mesmo que nada fosse registrado. Foi ali que compreendi, com clareza absoluta, aquela experiência de quase morte não foi apenas sobre morrer ou voltar, foi sobre despertar. Despertar para o valor da vida, despertar para a dor do outro, despertar para a responsabilidade de amar em um mundo cansado de indiferença. Eu renasci com uma missão, com a fé renovada e com a certeza de que o dom que me foi confiado não era meu. Ele existia para ser compartilhado, para aliviar bardos, para reacender esperanças. Uma vida de cada vez, um coração de cada vez. Se essa história te fez refletir sobre a vida, a morte e o que existe além, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir. E se você acredita que experiências como essa podem transformar vidas, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque ainda temos muitas histórias que vão desafiar tudo o que você conhece sobre a realidade.